Olá, bom dia. Vou esperar todo mundo chegar aí, vocês entrarem. A nossa convidada de hoje entrar, que é Juliana Alves, psicóloga. Vou ver aqui se vocês estão acompanhando. O pessoal está entrando aqui. Vamos lá. Estou esperando vocês entrarem para poder a gente começar aqui a live de hoje. Vou me apresentar novamente. Toda quinta-feira eu estou aqui conversando com vocês, mediando, na verdade, uma conversa com um profissional que a gente convida. Eu sou Ana Maria Nascimento, jornalista do Educo. Toda quinta-feira a gente se encontra aqui no Instagram, nesse ao vivo, nessa transmissão ao vivo, em que a gente conversa sobre um assunto que interessa a vocês, pais, mães, e traz um convidado para fazer essa conversa com vocês, né? Eu fico fazendo a mediação entre esse profissional que a gente traz e vocês, que podem enviar aí seus comentários, suas perguntas. Eu vou ler para Juliana hoje. Hoje a gente está recebendo Juliana Alves. Eu estou aguardando ela entrar para a gente começar a conversa. Juliana é educadora parental, ela é psicóloga clínica e ela vai falar com a gente sobre disciplina positiva. Disciplina positiva é um tema que tem interessado bastante os pais ultimamente, né? E a gente vai falar com ela sobre essa metodologia de criação dos filhos, se é que a gente pode chamar assim, de metodologia. Vou perguntar a ela. Se vocês tiverem alguma dúvida em relação à disciplina positiva, mandem aqui pra gente, que eu pergunto pra Juliana. Como eu disse, estou aguardando a entrada dela e a solicitação dela para participação aqui no nosso ao vivo, para poder a gente iniciar a conversa. Por enquanto, eu vou lembrando para vocês daqueles recados. Quem acompanha as outras lives percebe que eu sempre dou uns recadinhos antes de a gente começar a conversa. E aí, meu primeiro recado é: a gente do Educo prepara com muito carinho para vocês uma série de conteúdos. As lives, elas são uma das formas de conteúdo que a gente disponibiliza para vocês, mas nós temos uma série de conteúdos. Temos entrevistas, temos vídeos, temos e-books. Tudo isso vocês encontram no site do Educo. E o link para vocês acessarem tudo isso tá aqui na bio do Instagram. É só quando terminar a live, aguardem terminar a live, aí vocês entram no perfil do Educo e lá vocês vão encontrar o Linktree para poder, e aí vocês clicam em ver matérias, ou enfim, tem uma série de opções para vocês estarem em contato no Educo. Uma outra questão que eu quero comentar com vocês é que em maio, no Dia das Mães, a gente vai completar um ano de Educo e a gente vai lançar para vocês um produto bem bacana que a gente está preparando com muito carinho, que é o curso do Educo. Fiquem de olho que em maio sai essa novidade. Uma outra novidade que a gente está aqui no Educo é o Telegram, que é um grupo onde você pode participar para receber 100% dos conteúdos do Educo. Gratuito, você entra lá no Telegram, faz o seu cadastro no nosso grupo e vai receber todos os conteúdos. Também tá na bio o link para você participar do Telegram. Ju já enviou a solicitação, eu vou só aceitar aqui pra gente começar a conversa, tá bem? Pronto, já aceitei, é só uma questão de tempo aqui para ela aparecer pra gente. Oba! Oi, Ju, bom dia. Oi, tudo bom? Bom dia. Tudo bem? Você me ouve bem? Tô escutando, tava cortando. Tá me escutando? Mas agora tá bom? Eu te ouço. Tá me ouvindo? Sim. Também. Tranquilo. Então, Tudo bom? tudo bem. Ju, a gente prometeu aqui para os pais Educo e vamos começar isso. Prometemos falar sobre disciplina positiva. E, em especial, como a disciplina positiva pode ajudar nesse momento que a gente está vivendo de isolamento social. Queria que você começasse explicando, para quem não sabe, o que é disciplina positiva. Certo. Vamos lá. Bom dia a todos. Tá bom aí? Sim. Bom dia a todos. Eu me chamo Juliana Alves, né? Ana me apresentou. Eu sou psicóloga.
Oi? Cortou. Apresentei brevemente. Falei que você era psicóloga clínica, que era educadora parental. Falei seu nome, Juliana Alves, mas se quiser dar mais informações para a sua apresentação, faça isso agora, por favor. Certo, ok. Bom, gente, meu nome é Juliana Alves, né? Sou psicóloga, né? A minha página é Transformamente Psique. Sou psicóloga há mais de 15 anos, trabalho aí muito focada em criança e adolescente. Eu atendo também adultos, mas o público é muito mais voltado para criança e adolescente, tá? Eu sou educadora parental, sou psicopedagoga também, certo? E aí tem um consultório aqui em Boa Viagem, aqui próximo, e trabalho com essas demandas aí. E atualmente eu fiz esse curso aí do Disciplina Positiva e ele assim só veio enriquecer. Eu já havia estudando, né, sobre disciplina positiva, né, sobre as vantagens, né, de aplicar a disciplina positiva e eu tenho gostado bastante. Os pais também vêm gostando bastante, né, da proposta que é. Antes de falar sobre disciplina positiva, Ana, para os pais, né, agradeço ao Educo pelo convite. Eu vou falar um pouquinho sobre. Ah, obrigada, obrigada também. Vamos falar um pouquinho sobre o cérebro da criança. O cérebro no sentido geral, tá? Para a gente poder entender. O cérebro, a gente sabe que é dividido, né? No hemisfério. Eu estou sozinha, as coisas estão caindo aqui. No hemisfério direito e esquerdo, né? A gente sabe, né, basicão, que é muito focado o quê? O direito muito nas emoções, o esquerdo na parte mais racional, né? Então, a gente chama de quê? A gente faz até uma figurinha para mostrar aos pais, para eles entenderem um pouco. A gente faz assim, para eles entenderem que essa parte de cima é a parte pré-frontal. E aqui, acho. Essa parte de cima aqui, ela só é constituída, no geral, depois dos 20 anos, tá? Ou seja, a criança não tem maturidade biológica para entender. Quando a gente diz, para de fazer isso, já falei 1000 vezes, por isso é que a gente repete tanto. É por causa disso. Ah, mas a criança não entende? Ela entende algumas vezes, mas a habilidade biológica para ela entender no sentido geral, não. Né? Por isso é que isso ocorre. Então, os pais, eles têm um papel de fazer essa integração do andar de cima com o andar de baixo, tá? Que a parte de cima, a gente sabe que a maioria dos pais já possui, né? Alguns, em determinadas situações, não possuem. Então, trabalha límbico com límbico. E aí não se resolve nada, né? Porque a gente só está trabalhando a parte direita. Então, quando a gente integra as duas, a gente passa a se conectar melhor com a criança, tá? Disciplina positiva, só para a gente entender assim, no geral, tá? A gente trabalha muito no consultório, que a gente chama de emoções agradáveis e emoções desagradáveis. Por quê? Desde cedo a gente precisa trabalhar com as crianças, elas precisam entender, nomear as emoções, entender, né? A gente sabe que a gente foi criado, a maioria, reprimindo as emoções. Não chora, cala a boca, quem manda sou eu, quem está falando sou eu. Então, nesse cenário, a criança reprime as emoções. Então, quando ela reprime, ela só trabalha muito mais o lado direito, ela não integra. Então, ela foi cortada, né? Da criatividade, das emoções. Então, a gente também trabalha muito isso no consultório. O que é importante, antes de eu falar de disciplina positiva, falar das emoções. Porque as emoções, os pensamentos, é um norte diretamente para o nosso comportamento. Eu penso, eu sinto e eu me comporto, eu ajo de tal maneira. E assim também são as crianças, né? A gente trabalha muito com vários, eu até trouxe aqui, coloquei algumas que a gente trabalha muito com as crianças, tem umas cartinhas bem interessantes que a gente faz. A gente trabalha com muitos jogos, trabalha com muitas atividades, porque a gente sabe que para a criança tem que ser bem lúdico, né? E aí a gente trabalha para identificar, né? O que é alegria, o que é uma tristeza, né? Um filme que retrata muito bem isso é o Divertidamente, né? A gente também trabalha no consultório e é interessante que os pais também trabalham. Por quê? Trabalha em casa, porque a gente sempre faz o trabalho de coterapeuta. A gente faz o trabalho aqui e os pais também fazem lá, porque senão não tem eficácia do processo, né? Então eu vou trabalhando minhas emoções e a criança vai ficando com um
para todo mundo, mas para mim você tá carregando, eu não tô conseguindo te ouvir direito. Queria saber se para vocês também tá assim. Eu tô escutando. Posso falar? Oi, Ju. Tá me ouvindo? Pronto. Vou falar. Então, com isso, a gente vai trabalhando a neuroplasticidade da criança, tá? É através mesmo das experiências. Deu uma travada. Mas voltou. Voltou. Ok. Então, com isso, com esse trabalho que a gente vai fazendo também, que a gente vai fazendo paralelo em casa e com os pais, a gente vai trabalhando a neuroplasticidade, né? Que é através das experiências, moldando as experiências da criança. Né? E onde é que a disciplina positiva entra aí? Né? O que é disciplina positiva? Né? Disciplina positiva, ela já existe há muito tempo, né? Existe, eu acho, há 1920, né? Alfred Adler, ele é um alemão, psiquiatra, e ele criou a disciplina positiva, ele viu a necessidade, né, de acompanhar os pais, né, desenvolver essas habilidades. E hoje tem uma pessoa que há mais de quase 50 anos, que é a Jane Nelson, que ela mora hoje na Califórnia, ela propaga, não só lá, mas no Brasil também, né? Uma dessas pessoas que trabalham diretamente com ela teve aqui em Recife, a filosofia positiva, que é a Fernanda Lee, onde ela ministrou essa formação para a gente, tá? Então, o que é que a disciplina positiva propõe? A gente sabe que tem estilos parentais, né? A gente sabe que tem muito a autoridade e a permissividade. Então, onde tem o pai ser permissivo e a autoridade, no meio está a disciplina positiva, que é a assertividade, tá? Que é o respeito. Então, quais são os critérios da disciplina positiva? Os critérios da disciplina positiva é você encorajar a criança, que muitas vezes a gente desencoraja, a gente ter respeito mútuo pela criança, né? Ah, a criança não tem o que querer. Não, criança tem o que querer. Sendo que você é que vai conduzir. Lembra a parte do cérebro? A integração do direito, né? A parte de cima e a parte de baixo, os pais têm. A criança, mas falta paciência. De fato, é um hábito, né? É como ir à academia todos os dias. Você vai trabalhando o músculo, mas você não tem um resultado de um dia para a noite. Então, os hábitos, eles vão realmente se perpetuando à medida que você vai interagindo com a criança e se conectando, né? Um dos critérios muito importantes é a conexão antes da correção. O que é isso? Você se conecta com a criança. Vamos dar um exemplo aqui. Tem um iceberg, né? Então, ali a gente está vendo a pontinha do iceberg. A gente só está vendo o comportamento ali da criança. A gente está vendo a criança fazer birra, não obedecer. Mas por trás disso, ou seja, embaixo, existem as crenças mal adaptativas, que geralmente elas são inseridas na infância e na adolescência. Existe aquela necessidade de ser aceito, de pertencer ao ambiente. Não sei se vocês já perceberam, mas quantas vezes a gente vê as crianças, deixa eu fazer isso, mamãe. Ai, não pode. Deixa eu fazer isso. Não, criança não pode fazer isso. E, na verdade, diante de toda a demanda, a gente sabe que existem as fases que toda criança pode ajudar de alguma forma, né? E isso é importante, você está desenvolvendo habilidades. Então, assim, o foco da disciplina positiva é desenvolver habilidades para a vida. A gente sabe que existem os desafios aí de comportamento, né? Birra, agressividade, mas tudo isso tem algo por trás e que precisa ser analisado, né? Então, essa necessidade de ser aceito, muitas vezes ela é paudada. Então, a questão do encorajar a criança, se conectar, né? Você ser gentil e ser firme ao mesmo tempo, o que é isso? Se eu for gentil demais, o que é que eu estou fazendo? Eu estou sendo permissivo. Vá, filho, faça a hora que você quiser, é como você quiser. Ou então eu posso ser muito firme, então já estou indo para o lado da autoridade. Quem manda sou eu. Aqui quem manda sou eu.
Então, esses dois, a disciplina positiva está no meio porque ela permeia, ela não é nem firme nem gentil, né? Ela é firme e gentil ao mesmo tempo, ela não tem os extremos. Então, isso é a cereja do bolo. É realmente você trabalhar com isso. Como é que a gente pode trabalhar com isso, né? O importante também é o quê? É alguns pais não desistirem, né? Porque aí você já traz algumas crenças para os filhos, né? Você desenvolve algumas crenças, tá? Por quê? Assim, é importante os pais saberem primeiro que eles podem errar, né? Podem errar, eles são seres imperfeitos para isso. Então, assim, é muito difícil você ver um pai pedindo desculpa a um filho. Ai, desculpa, filho, eu me exaltei, né? Desculpa, eu precisei me acalmar aqui para conversar com você. Então, isso não ocorre, porque o pai fica na autoridade. Isso eu falo a maioria, mas claro que tem muitos pais que já trabalham de uma outra forma. E que isso é interessante, porque se você estimula dessa forma, você tem habilidades para a vida. Se você estimula no grito, na punição, você já vai por outro caminho, né? Então, assim, o encorajar e o elogio, que também é um dos critérios aí da disciplina positiva. O que é o encorajar? O que é o elogio? Né? Quando você elogia demais a criança, né? Ai, tá muito bom, mamãe adorou isso, mamãe. Então, você está colocando você ali, naquela situação, entendeu? E não, de fato, a criança. Então, o que é que você pode transformar isso? Você deve estar bem orgulhosa disso, né? Dessas notas. Não é que o elogio ele não possa acontecer, mas ele não pode ser demasiado. A gente tem que muito mais encorajar do que elogiar. Porque elogiar, e algumas crianças, elas ficam viciadas na aprovação. Se tornam adultos assim, viciados em aprovação. Eu preciso do elogio, eu preciso que o outro, né? E na verdade você que tem que descobrir em você mesmo, né? Foi duro para você estudar para essa prova, né? Tô orgulhosa, né? Coragem, vamos lá, você consegue. Então, assim, tem coisas no dia a dia que a disciplina traz, né? Esses critérios, essas ferramentas que vão ajudar bastante no dia a dia, né? Como eu falei, gentileza, né, e firmeza ao mesmo tempo, se conectar, encorajar e não elogiar demais, respeito mútuo às relações, não desistir da criança, né? A questão da punição, ela deve ser vista de outra forma. Isso dá manga para outra live, porque é muita coisa. Se a gente for falar de punição, né? Que uns são a favores, outros não, né? Eu, pelo menos, eu não sou, né, a favor de punição, e acho que dá para você construir, né, uma relação respeitosa com a criança sem punir. Ju, vamos lá. A gente recebeu uma pergunta aqui. E aí, essa foi a primeira pergunta, e eu já deixo o recado de que vocês podem interagir. Eu vou estar aqui fazendo essa mediação com o Ju. Desculpa ter te interrompido, Ju, mas para a gente seguir esse fluxo também de vez em quando entrar uma pergunta... Isso. A Paula Certo. da parte física fez uma pergunta que é a seguinte: como o esporte pode auxiliar no processo da disciplina positiva? Existe alguma relação entre esporte e disciplina positiva? E que relação seria essa? Como é que o esporte pode ajudar? O esporte, você fala o esporte de fazer esporte? Atividades? Eu acredito que sim. É uma pergunta de uma página que se chama Judô, Arte e Física, a prática de esportes. Isso. Disciplina positiva, ela não só é aplicada nas crianças. Elas são habilidades, né, que são desenvolvidas e inseridas muito mais nas crianças, mas é para qualquer pessoa, né? São habilidades. A gente sabe que tem alguns adultos que não têm as habilidades, né, de lidar bem com o outro, de respeito, né, que precisa ser trabalhado. Então, nesse caso, a gente sabe que pode ser desenvolvido o seguinte: o processo de autoconhecimento ele é muito importante. A gente precisa entender onde ele quer que o esporte seja inserido nessa questão, porque dentro desses critérios, como é que ele pode fazer um link aí com o esporte? Respeito mútuo nas relações, a conexão antes da correção, porque a gente está falando de criança. Mas como é que eu posso me conectar com o adulto, né? Primeiro, para entender o lado do outro, sem primeiro ir com agressividade. Entende? Então,
essa é uma dos critérios que é importante. Como é que ele pode ajudar? Primeiro, você tem que se autoconhecer. O autoconhecimento é um processo que vai desde a infância, como a gente havia falado antes, né? É um processo que vai antes para você se conhecer, para saber como você pode ajudar outras pessoas, né? Não sei se é isso que ele colocou, se não foi, a gente pode falar. Não sei se respondeu aí ele. Porque esses são os critérios, né? Como pode, aí assim, eu estou falando muito mais assim com relação à criança, né? E ele trouxe com relação ao esporte, né? Mas dentro desses critérios, como é que a gente pode ajudar? Nas relações, né? As relações é muito importante, mas antes das relações vem o autoconhecimento, né? Por isso que existem os profissionais, para a gente se conhecer, para saber onde é que a gente pode trabalhar, independente de ser papai ou mamãe, né? Nas relações do dia a dia, né? De casal, de trabalho, né? Onde é que eu posso estar melhorando? Então, isso é importante, que a disciplina positiva, ela é uma habilidade para a vida. Então, ela ajuda em todos os sentidos, né? Você respeitar o outro no esporte, né? Você encorajar. Tem gente que só faz elogiar e não encoraja, né? Então, isso é diferente, tá? Acho que nesse sentido o esporte deve ter uma função aí, claro, estou comentando como uma pessoa que não é nem da área do esporte, nem é psicóloga da área de disciplina positiva, mas enxergando de fora, eu percebo que essa coisa que você falou, de respeito mútuo, é uma coisa que o esporte trabalha bastante, de encorajamento pelo esporte, nem sempre você ganha, né? Ou seja, nem sempre é o elogio, mas você aprende ali a lidar com perdas, mas está encorajado para numa próxima partida trazer uma vitória, enfim. Acho que de alguma maneira existe sim uma relação de lições que, claro, que não dessa forma pragmática, mas de lições que ficam para a vida que o esporte traz, né? Isso. Se colocar no lugar do outro também é muito importante, né? A gente precisa estar sempre se colocando no lugar do outro, né? Quando a gente traz aqui, principalmente com as crianças de 0 a 3 anos, a gente precisa se colocar no lugar delas, né? Tem um critério bem interessante. É uma ferramenta que a gente trabalha bastante na disciplina positiva, são as escolhas limitadas, né? As escolhas limitadas na disciplina positiva, às vezes, vamos dar um exemplo lá, a criança está na mesa, né? E aí a mãe faz, temos 2 opções para você. Você quer um suco de laranja ou quer um suco de acerola, né? E de repente a criança, não, eu quero de manga. Aí a mãe vai lá e faz. Aí depois, quando ela chega com a manga, não, mas eu queria agora essa. E a mãe vai sempre, né, fazendo os gostos nesse mimo, né? Então, tem que ter uma linha tênue aí do que é você realmente fazer um mimo, um afeto, ou realmente você ultrapassar. Então, a disciplina positiva, quando ela traz escolhas limitadas, ela vai disciplinar também. Porque o foco dela é educação, é disciplina, não é mandar, né? Mas ela também tem que saber até onde vai o respeito do outro, né? Então, quando os pais não sabem isso, eles precisam realmente buscar ajuda, né? Para que isso realmente fique uma relação. Eles precisam também entender quem é pai, quem é mãe. Precisa entender as fases do desenvolvimento infantil, isso é muito importante, né? Pode falar. Isso que você fala traz uma coisa que eu sempre vejo relacionada à disciplina positiva. Porque aí, entre a teoria e a prática, existe todo um caminho, né? Assim, entre a teoria da disciplina positiva e você efetivamente colocá-la em prática em casa. E nesse caminho, entre teoria e prática, estudar é muito importante, né? Os pais estudarem sobre esse assunto, lerem bastante sobre esse assunto para entender como é que eles conseguem colocar em prática. Queria que você falasse sobre essa questão de adquirir esse conhecimento e quais seriam as possíveis formas de adquirir esse conhecimento. Os livros que existem sobre o assunto, sites que existem sobre esse assunto, que você pudesse indicar para que os pais saíssem da teoria e passassem para a prática. Deixa eu pegar aqui colocar aqui um dos livros, que é os primeiros livros da disciplina positiva, que é muito, muito importante. Esse aqui, ó. Disciplina positiva. Ele é onde tudo começou. Ele vai explicar bem, né, com relação às punições,
com relação à forma de você se conectar, entendeu? Ele é muito interessante. E ele tem de 0 a 3 anos, ele tem de adolescentes, ele tem para sala de aula. A gente trabalha, ó, muito com os baralhinhos no consultório, né? E aí, porque isso facilita, a gente sabe que com criança tem que ser muito lúdico, né, para poder as atividades, porque senão não chama, né? E assim, controle seu comportamento, tá? Eu não vou controlar meus pensamentos e minhas emoções, elas estão ali, mas o comportamento eu posso controlar, só a partir do momento em que eu saber o que eu estou pensando. Então, os pais precisam fazer esse exercício da metacognição, eles precisam saber pensar nos nossos pensamentos. Então, a partir daí que você entra em contato com suas emoções, você sabe distinguir. E não só agir, né? Senão a gente vai agir com aquela parte do andar de baixo, a amígdala, né? Que realmente você faz com impulso. Que, na verdade, a gente sabe que tem alguns pais que também agem dessa forma. Ah, tô sem paciência, né? Enfim. Então, isso que acontece. Então, você precisa controlar, né? Aí aqui tem umas cartinhas, controle o seu pensamento, né? Aqui a gente fala muito de criar um próprio espaço também, para a criança se acalmar. A gente às vezes diz, vamos para o cantinho do pensamento, mas vocês acham que naquele momento a criança vai pensar em alguma coisa? Será que ela vai pensar? Ela não vai pensar. Ela não está nem raciocinando direito, ela só está pelas emoções. Então, assim, se você fazer alguma coisa lúdica, né? É quase a mesma coisa, mas é a forma como a gente fala. Vamos procurar um cantinho para se acalmar. Mamãe não está muito bem hoje, vou procurar um cantinho para me acalmar aqui, para depois eu conversar com você sobre esse assunto. Então, isso é ser respeitoso com a criança, tá? Eu estou no telefone, né? Para de falar, não vai adiantar. Então, quais são as perguntas curiosas que a gente pode fazer para desenvolver nos filhos, né? Para que eles pensem, comecem a estimular, comece a criar essas habilidades. Vamos fazer o seguinte, mamãe está aqui no telefone, daqui uns 10 minutinhos, mamãe conversa com você. Não é fácil, claro, principalmente criança menor do que 3 anos. Mas as crianças mais velhas, se você for adquirindo o hábito, ela já vai começando a entender. Porque a gente sabe que algo que é relacionado a grito e punição, imediatamente, isso vai acalmar. Né? Isso vai, mas a longo prazo não vai, não é aprendizado. Ela se sentiu com medo, punida. Isso vai desenvolver outras questões, que são outras questões que a gente poderia falar, né? De inadequação, você realmente ter aquele sentimento que você sabe que às vezes a criança tem de vingança, né? De ficar com aquele, ai, eu não devia, alguém, vão me pagar pelo que fizeram, entendeu? Então, assim, tem uma série de coisas que passam na cabeça da criança que só os pais se conectando realmente, conversando, estando atento aos detalhes, é que realmente eles vão entender. Então, aqui, ó, cria um espaço para se acalmar, a gente fala muito. Às vezes até tem gente, tem paciente, que eles, no quartinho deles, como é que a gente pode criar um espaço para se acalmar? Ah, vamos criar, bota umas estrelinhas, bota algum canto bem lúdico que ele goste, né? E que ele vá para aquele canto, às vezes, e não do pensamento, porque quando ele se acalmar é que você vai entrar com a parte esquerda do cérebro, que é justamente você vai começar a fazer a integração. Você não vai fazer no calor da emoção, você e ele na parte direita, não vai. Então, espera a criança se acalmar, você também, né? E faz esse exercício diariamente que vocês vão conseguindo, né? São habilidades, a gente vai ensinar a criança a ter empatia, ensinar a criança a ter respeito pelo outro, né? A saber esperar. E tem outra coisa também, tem as fases. A gente sabe que a criança, a gente quer que uma criança de 1 ano, 3 anos, 4 anos, esteja paradinha, fica aí sentada, enquanto mamãe está aqui, sentadinha, calada, quieta. Não vai, não vai. Isso é irreal. Isso não vai acontecer. Então, o que é que eu posso fazer? Conclui esse teu pensamento, que aí eu vou agora, depois que você concluir esse pensamento, iniciar a leitura dos comentários. A gente recebeu alguns para a gente ir objetivamente respondendo a cada um desses. Mas você termina aí o que você estava falando. Certo. Com relação, assim, antes da gente finalizar, eu queria falar um pouco sobre as atividades, o que é que a gente poderia fazer na quarentena também. Tá, né, pode retomar isso. É só porque os comentários eles vão subindo.
Então, eu preciso ir lendo e aí a gente retoma a questão da quarentena quando a gente tiver um tempo vago sem um comentário, pode ser? Pronto, pronto. Só vou fechar no sentido de as cartinhas que eu estou colocando aqui para vocês, que tem até a conexão antes da correção, né? Por exemplo, às vezes é confundido a disciplina positiva com a permissividade, tá? Mas não, ela não é. Porque a gente conversa demais e a gente está acostumado a brigar demais. Então, tipo, eu te amo, mas a resposta é não. Entendeu? Por quê? Por causa disso, disso e disso. E acredito que podemos achar uma solução para isso. Enfim, perguntas curiosas, né? De quem é a responsabilidade quando termina de brincar? De quem é a responsabilidade quando a gente termina de brincar? Mamãe pode te ajudar, mas de quem é? Né? Para finalizar, a questão do quadro de rotinas é muito interessante para a criança, por quê? A criança, ela, biologicamente, ela precisa entender que ela tem uma rotina, né? A gente pode falar disso mais adiante, porque a gente vai entrar nas atividades da quarentena. A gente recebeu alguns comentários, alguns a gente, enfim, são perguntas, você responde e aí a gente vai passando para as próximas. Outros são comentários, se você quiser comentar algo por cima. Denis fez um comentário, não é uma pergunta, mas ele diz que todo pai deveria entender um pouco da disciplina positiva. Muito bom. Paty comentou massa em relação a algo que você estava falando. Piloca perguntou qual é o autor do livro. É Jane Nelson, né, Ju? Mostra Jane Nelson. Jane Nelson. Jane Nelson. E muito bom. É fácil de encontrar, tem nas principais livrarias, compra pela internet. Na Amazon. Amazon. Certo. E aí chega em casa nesse período que a gente não tá podendo ir para canto nenhum mesmo, né? Pede lá. Chega porque esse aqui eu comprei no curso quando eu fiz e os outros de sala de aula, que é para trabalhar com professores e de adolescentes, eu comprei na quarentena e já chegou. Renata Paranhos, ela deixou o seguinte comentário. Se você pudesse indicar as fases do desenvolvimento infantil. Eu não sei se é exatamente uma pergunta que ela está fazendo. Deixa eu ver se ela complementou. Na idade entre 2 e 3 anos. Eu acho que ela pede aí um comentário específico por fase do desenvolvimento e especificamente entre 2 e 3 anos. Algum comentário em relação a essa fase? Sim, a fase de 0 a 6 anos é a fase da primeira infância. A gente tem que estar atento a todas as fases. Sendo que essa é uma das principais fases, de 0 a 3 até 6. Por quê? Principalmente de 0 a 3, né? Por quê? Porque a gente desenvolve habilidades, né? Então, a gente tem a tratativa com a criança. Então, o que é que os pais precisam? Desenvolver atividades motoras, de linguagem, o brincar, entendeu? Fazer a parte sensorial, que é importante. Porque a gente sabe que hoje o mundo está muito ligado a eletrônico, né? A gente sabe que tem crianças que não faz uso do celular, né? Com mais de 2 anos, ainda não, mas tem crianças que sim. Os pais acalmam. E até que acalma, né? Para que você possa fazer alguma atividade. Mas esse não é o propósito, né? Não é o propósito, porque os eletrônicos, né? A gente escuta de alguns pais, porque meu filho está muito mais inteligente com isso, ele está... E, na verdade, não é. Ele está deixando de ter outras habilidades que precisam ser desenvolvidas, que é essencial para o crescimento e para o desenvolvimento infantil, né? Então, a motricidade fina de você estar trabalhando com a criança, pintar, desenhar, certo? De cantar com ela, desenvolvimento de linguagem, faz um textinho, busca na internet um textinho. Tem muitos jogos que você pode fazer várias intervenções, né, com ele. A gente não brinca com a criança por brincar. Né? A gente no consultório, né? E os pais, paralelo, também fazem isso. Quem não sabe, né? Buscam ajuda, né? Como é que eu posso estar trabalhando isso, né? Qual é a dificuldade? Porque cada pai tem sua necessidade, né? E assim, há uma janela de aprendizagem incrível, né? De 0 a 6 anos. É onde eles aprendem língua estrangeira, é onde eles aprendem muito mais, é comprovado cientificamente. Então, se você não desenvolve nessa fase aí, não é que mais adiante ele não possa desenvolver,
Mas agora é mais oportunidade do entendimento, dessa integração e dessa conexão, sabe? Então, é muito importante que faça atividades motoras, né, de linguagem, enfim, tudo isso que eu falei para esse desenvolvimento dessa fase. Né? E entender que a criança não vai ficar paradinha. Você é que tem que promover atividades para ela, né, que ela possa estar desenvolvendo. Né? Claro, tem algum canto que ela vai estar pode tocando e pode se machucar. Dessa forma, a gente sabe, pega a mãozinha dela, porque a gente tem que muito que redirecionar a criança. Né? Quando a gente coloca o não na frente, a gente já está travando. Né? Então, muitas vezes ela não vai entender. Você pega o bracinho, vamos brincar aqui. Criança de 0 a 3 anos, a gente trabalha muito também com distração, que não é o caso de outras casas. Você vai ter que usar de outra forma. A gente recebeu outra pergunta de Pri Barroca. Ela pergunta se a disciplina positiva envolve educação emocional. Totalmente. Totalmente. Porque a educação emocional, ela é justamente onde permeia, né? É onde tudo começa, são nas emoções. Nas emoções, nos nossos pensamentos, como realmente a gente tem essa tratativa. Então, tem tudo a ver, porque você, a partir do momento lá atrás, quando eu falei no início da live, quando a gente vai norteando, né? A gente vai nomeando essas emoções e norteando a criança. Lembra que eu coloquei da cartinha? Ah, isso aqui é alegria. A gente pode sentir alegria, né? A gente pode, o divertidamente, como eu falei, o nojo, a raiva, a tristeza, né? São emoções agradáveis e desagradáveis, né? Como é que a gente pode dizer? A gente sente nojo, raiva, tristeza, né? Então, como é que a gente pode trazer também pelo outro lado? E não, ó, você não pode sentir medo, né? Então, isso é importante. Então, tudo inicia na educação emocional. Tem tudo a ver, um complemento. Uma outra pergunta, e aí só um comentário em relação a Divertidamente, que é um filme que você está indicando. Então, a gente já tem aqui, pessoal, uma indicação de livro, Disciplina Positiva, de Jay Nelson. A gente tem uma indicação de um filme, Divertidamente, para trabalhar essa questão das emoções com as crianças. Eu acho que é um filme fundamental, não só para crianças, mas para adultos também, né? É muito bonito a forma como eles conseguiram transformar num desenho uma história relativamente simples, que na verdade é extremamente complexa, um tema tão difícil de você entender, né? Em relação aos sentimentos, à memória, a como o seu cérebro funciona, enfim. Então, é muito legal a forma lúdica como o filme faz. E você chegar à conclusão de que todos os sentimentos são importantes, né? A tristeza ali, que parecia não ser um sentimento importante, ela se sentia, né, mal, ela, enfim, sempre triste, mas você chega à conclusão no filme de que a tristeza é um sentimento importante, né? Enfim, para aquela personagem. E importante para todos nós. Então, é um filme belíssimo, não só para crianças, mas para adultos, né? A gente fica refletindo muito sobre o filme. Isso. E a gente traz, Ana, assim, um paralelo bem importante, assim, também nos consultórios, quando a gente conversa, porque quando a gente faz terapia com criança, automaticamente é inevitável não ter com os pais, né? É um paralelo que você vai trabalhando com os dois, né? No final de cada sessão, ou pontualmente, para a gente conversando sobre o que nós estamos trabalhando, o que você vai estar desenvolvendo em casa também, que isso é importante, tá? Então, assim, isso é muito importante. Então, tem coisas que a gente vai desenvolvendo, por exemplo, a gente faz até um paralelo com a criança, crianças mais velhas, que a gente fala que as emoções são como as ondas. Tem um barquinho ali, nós somos o barquinho, e elas são as ondas. Elas vêm e vão. Porque, na verdade, isso existe. A gente sabe que tem momentos que a gente não fica com raiva o tempo todo, né? Então, a criança precisa entender também que ela não fica com raiva o tempo todo, que ela não fica chateada, não fica com medo o tempo todo. Tem aquele momento. A atenção especial para os pais, e quando isso ultrapassa, ou seja, a criança está com muito medo, a criança está muito triste, então, por isso é que os pais devem sempre estar atentos a esse olhar, né? Aos excessos, né? E explicar, porque senão ele vai transformando aquilo como, eu não posso ter medo, eu não posso sentir nojo, né? Então a gente tem que explicar que são como ondas, vão e voltam. E na verdade, para todo mundo, né? É para o adulto, é para a criança, mas especialmente aquele serzinho ali que está em desenvolvimento, é fundamental. Ju, isso me lembrou, inclusive, uma outra indicação de livro que aí eu vou fazer,
Mas aí eu vou te Eu fazer... tenho um outro para fazer depois. Pode falar. Eu vou te fazer a próxima pergunta. Vou buscar esse livro enquanto você está respondendo para mostrar aqui. E aí você vai respondendo essa pergunta enquanto eu vou buscar o livro para fazer a indicação. É uma pergunta de Karina Carrazone. Ela diz o seguinte: meu filho começou a chorar e minha mais nova estava dormindo. Coloquei a mão na boca dele e falei: calma, filho, você não quer fazer agora? Aí ele disse que não com o dedo. Tirei a mão da boca e conversei. Karina está relatando esse momento e comentou posteriormente: me ajuda. Algum comentário em relação a isso? Enquanto isso, eu vou buscar o livro, tá? Certo, certo. Deixa eu entender aí, Karina. Você colocou a mão na boca do seu filho para ele parar de chorar, é isso? Então, na verdade, na disciplina positiva e também no nosso dia a dia, na nossa prática, a gente acha desrespeitoso, né? Por exemplo, você está inibindo ali a emoção dele, né? Você está tapando a boca dele para ele deixar de chorar. Então, você pode conversar com ele em outro momento, né? Na verdade, existem outras discussões, porque a gente, quando fala de irmãos, né? O ciúme do irmão, enfim, não querer aguardar o irmãozinho mais novo. Então, isso também é pano para outras discussões. Porque, na verdade, a criança pode estar com vários sentimentos ali, tá? Ela precisa de atenção, né? O que é que está precisando ali? Você tem que entender muito nesse contexto. Agora, tapar a boquinha dele não é legal, porque aí você está pedindo para ele travar. Então, vamos até aqui, qual a idade dele, né? Chama ele, senta, conversa. Quando ele se acalmar, se ele souber explicar, se ele for muito pequenininho, aí você vai precisar entender o que é que está acontecendo, se tem ciúmes, a relação de ciúmes com o outro irmão ou não. Assim, N situações pode haver aí. A gente tem que entender o outro contexto. Mas com relação à mão na boca, não é legal, tá? Ju, o livro que eu fui buscar, e aí eu faço a indicação para os pais, é esse aqui. Eu Sinto Tanto, é o nome do livro. O subtítulo é O Livro das Emoções para Pais e Filhos. Ele é um livro escrito por Carol Arruda, que é psicóloga, e Ananda Urias, que é uma jornalista daqui de Pernambuco. E a Ananda Urias é educadora parental. E aí é um livro muito bacana, porque aí ele traz com muitas ilustrações, e aí é um livro para ser lido em família, né? Isso. Traz os sentimentos. Aí você vai ter aqui alegria, tristeza. Olha só, eu sinto tanta alegria. E aí fala do sentimento da alegria e quais são os momentos que a alegria costuma surgir. Eu sinto tanta tristeza, enfim. Então é um livro bem bacana, porque aí ele traz não só essas explicações dos sentimentos, mas no final do livro ele tem você tem aqui essa parte que é para pais e filhos, e no final do livro você tem, né, para os pais, uma espécie de orientação, né? Então, valide, acolha e conduza. Aí, na alegria, como fazer isso? Então, vem também um guia para os pais em relação a esses sentimentos. É um livro que eu gosto bastante, acho bem legal. Muito bom esse livro. Enfim, e uma autora pernambucana, né? Então a gente valoriza. Isso, é maravilhoso esse livro. Você vê que ela é educadora parental também, e ela fala de acolher, né? A gente fala de acolher naquele momento. É um momento muito difícil, mas quando seu filho está fazendo uma birra, né? Ele está dando um chilique. Eu vou dar 2 palmadas nele para ele parar. Às vezes é travado no medo, ele para ali momentaneamente, mas ele vai continuar depois, né? Então, se você chama ele, às vezes ele só quer um abraço. Às vezes ele só quer ser acolhido por algum momento que esteja passando, porque ele não conseguiu aquilo que ele quis, né? Eu entendo, filho, que você não conseguiu o que quer, né? Mas de uma próxima a gente vai tentar, a gente vai conseguir. Então, tudo isso é como você conduz, né? E a birra, ela traz muito isso, né? Então, quanto mais você conhece o funcionamento e as emoções, mais você vai saber lidar. Agora, que é muito importante, os pais também terem uma rede de apoio.
os pais também se trabalharem com relação a isso. Então, assim, é muito importante a questão de você fazer algo que gosta. Eu sei que na quarentena, para alguns pais, não está sendo fácil, né? Ter que trabalhar home office, ter que dar conta da casa, né? Ter que fazer várias atividades. Mas os pais precisam separar um tempinho para eles. Vai ter um tempo que as crianças estão dormindo, né? Que eles podem tomar um chá, que eles podem tomar um vinho, que eles podem assistir um filme, que eles podem fazer atividades juntas de exercício. Enfim, isso até trazer a criança também, porque isso é uma das atividades da quarentena, né? Que ajuda bastante. Criar rotina é muito bom, mas claro que às vezes você precisa do ócio recreativo, não precisa ser totalmente criativo sempre, que você precisa estar sempre fazendo alguma coisa, né? Porque a quarentena, você pode estar de boa, não estou fazendo nada, mas que normalmente é importante que você tenha mais ou menos uma rotina e que a criança também tenha. Rotina para a criança, gente, é fundamental. É fundamental para o entendimento, é um norte para ela entender e você constrói junto com ela. Bota no papelzinho, bota no quadro, um quadrozinho, onde ela possa visualizar, né? Com criança menos de 3 anos não dá, tem que ser maiores, né? Então, você coloca ali, ó, de manhã, quando é que... O que a gente faz de manhã? A gente vai à escola, coloca a figurinha da escola. E quando a gente chega, a gente toma banho. Depois a gente almoça, porque você sabe, tem criança que quando chega, não vou tomar banho. Então ali você já vai, você vai se antecipando, ela vai entendendo que ela tem uma rotina, as responsabilidades. Biologicamente é perfeito para a criança. A desestrutura, você não sabe nem o que faz. Infelizmente tem alguns pais que acordam, independente de quarentena ou não, eu vou trabalhar, não sei o que é que eu faço, então não tem uma rotina, entendeu? Então isso é importante também, isso ajuda no crescimento, ajuda no desenvolvimento, ajuda na integração, na ordem, entendeu? De você, entendeu? Agora isso é uma construção, né? Você não fez antes, não fique triste, comece do zero. Comece de agora, comece a escutar, ter uma escutativa, a se conectar mais com a criança, a ter atenção aos detalhes. Então, isso é muito importante e vai fazer diferença. E, acima de tudo, paciência, né? A gente sabe, eu trago uma experiência bem legal para que as mães vejam no consultório. Pega um potezinho e bota o vinagre e bota o bicarbonato. Aí faz... Quando faz isso, é justamente ali, as emoções, quando elas saem. É justamente quando você realmente está irritado por alguma situação, e as mães também. E se você for realmente agir de forma não empática, você sabe que aquilo vai transbordar. Aí a gente bota o algodãozinho dentro e mostra para ela que ela sai, que ainda sai o vinagrezinho, mas sai de uma forma mais amena. Por quê? Isso é um paralelo que a gente faz quando os pais faz um trabalho com eles mesmos também, seja pessoal de terapia, ou seja de atividades que ajudam, né? A gente sabe que hoje em dia isso é muito, muito interessante. Quem gosta, né, praticar meditação, né, mindfulness, né, a gente sabe, ó, isso é bem interessante. Mindfulness é atenção plena, né, pro que a gente está fazendo. Tem uma live aqui sobre mindfulness, foi acho que há 2 semanas, e está disponível, inclusive, no YouTube do Educo. O vídeo completo está lá, inclusive, Larissa Cirello, que foi a pessoa que fez a live com a gente, ela fez uma prática durante a live, então foi muito bacana. Quem perdeu essa live, assiste, que está disponível no YouTube do Educo, e tem também, além da teoria sobre o assunto, sobre a atenção plena, tem uma prática que Larissa fez, foi bem bacana. Perfeito. Eu fiz um curso com Larissa é ótima. Larissa, eu fiz um curso de Mindfulness com ela, né, que é a atenção plena. Aqui eu trouxe para mais voltado para o público mesmo, né, para atenção plena com relação às crianças, né. Aí tem, separe vários objetos, aí você faz como se fosse uma caixinha e coloca para a criança tentar adivinhar o que é que tem dentro. Então ela vai trabalhando a questão das formas, né, a questão de tamanho, formato, até descobrir o que é. Então isso é legal. Trabalha a parte sensorial, a parte do cheiro também, de você sentir o cheiro, né? Aí, peça a criança que feche os olhos e aproxime do nariz um objeto perfumado, para que ela identifique com a casca de uma fruta, um tempero, um chá. Então, ela respira lentamente, se concentra a atenção no cheiro, né? Isso ajuda muito a reduzir a ansiedade. Então, assim, são trabalhos que é importante serem realizados também
com quarentena ou sem quarentena. Memória afetiva, a gente sabe, vamos fazer um bolo, chama a criança pelo menos para dar uma mexidinha, insere ela. As crianças têm essa questão da atenção, elas precisam, tem outras que querem mais atenção do que a outra. Então, é importante você estar atento ao detalhe, né? Não é uma receita de bolo, mas é identificar aí como cada criança tem a sua necessidade de cada um, né? Como vai ser trabalhado com cada um. Ju, a gente tem algumas últimas perguntas. A gente está chegando a 1 hora e o risco de chegar a 1 hora é a live cair, a gente perder tudo. Então, já vai 1 hora? Quase. Então, vamos bem objetivamente responder essas perguntas que a gente tem para poder a gente dar conta e não perder a live. Rani pergunta: vamos embora. Você acha que a disciplina positiva ajuda a evitar que sejamos adultos cheios de gatilhos para insegurança emocional? Sim, né? Como a gente falou anteriormente, a gente sabe que a disciplina positiva, ela transforma. Na verdade, ela é transformadora, no sentido de você desenvolver habilidades, entendeu? Então, assim, você conhecer o seu emocional, você conhecer os seus pensamentos, você se autoconhecer é importantíssimo. Está muito atrelado à disciplina positiva. Você evita... Agora, a gente sabe que na vida a gente vai ter inúmeros episódios que a gente pode desencadear. E aí a gente precisa entender lá atrás o que foi que houve, aí são outras questões que precisam ser analisadas, mas que ajuda muito. Renata Paranhos pergunta o seguinte: psicóloga na área de motricidade seria indicado para uma criança bem ativa? Psicóloga na área de motricidade seria indicado para uma criança bem ativa? A motricidade ela é importante, né, para trabalhar, principalmente com as crianças, né, de 0 a 3, enfim, as crianças pequenininhas. Mas você tem que entender essa atividade aí da criança, é só uma energia dela, entendeu? Então, assim, não é só motricidade. Se você fizer uma avaliação com um psicólogo, então a gente está muito interligado, numa equipe multidisciplinar, onde a gente está trabalhando ali com psiquiatra, com pediatra, a gente está trabalhando com fisioterapeuta, então a gente vai identificar ali a questão para saber se é alguma questão de motricidade ou não. Onde é que essa energia está sendo canalizada? Onde é que ela pode ser desenvolvida? São fases somente da criança ou tem alguma coisa que precisa ser investigada? Então, quando ela for no psicólogo e entender o contexto, aí a gente vai saber se realmente é voltado, mas não só motricidade, tem outras habilidades que precisam ser desenvolvidas. A psicóloga Gleisiane Ferreira elogiou você, Ju. Disse: Ju, a live está top. Renata Paranhos disse que está maravilhoso. Parabéns, Educo. Obrigado. Participem aí. A gente tem outra live na próxima semana. Antes de encerrar, eu aviso a vocês qual é. Carol perguntou o seguinte: Ju, como manter a disciplina positiva nesse momento de quarentena em que as emoções das crianças estão bagunçadas? É justamente o fato de você se autoconhecer. Primeiro são os pais, né? Eles precisam realmente se conhecer, eles precisam realmente entender, né? O que é que está se passando pela cabeça dele, quais são os seus medos, quais são suas angústias, né? A gente está uma montanha-russa de sentimentos. Não tem para onde. Né? Estamos assim. Então, a gente precisa identificar e não passar isso para as crianças. A gente deve passar de uma forma divertida, lúdica. Então, assim, a disciplina pode ajudar, né, nas brincadeiras, né, de fazer um bolo, de assistir um filme, de ter programas, né? E a energia da criança, ela sempre vai haver, né? A criança tem energia para gastar, né? E não tem como, né, não ser gasto. Então, tem várias atividades que a gente vai descobrir. Vou fazer uma cabaninha, vou fazer tipo uma amarelinha, né? Se eu tenho espaço na minha casa, eu vou fazer tipo um futebol, né? Que não quebre nada, que esteja... Enfim, aí cada um vê o seu espaço, né? Então, para aquela criança gastar energia. E é disso, na brincar, em conversar com a criança. É até uma oportunidade, né? Que a gente fala tanto que não tem tempo, nunca tem tempo, mas agora tem muito tempo, né? Então, vamos aproveitar o tempo ao nosso favor, nós adultos, e fazer essa conexão com a criança, que isso é muito importante. Ju, queria te agradecer mais uma vez pela participação. A gente está encerrando Obrigada aqui a você. que o Instagram permite para as lives. E queria lembrar vocês que toda quinta-feira a gente se encontra aqui às 11 da manhã no perfil do Educo com a live. Como eu disse, a gente teve uma com Larissa Cirello sobre mindfulness. Todas as lives passadas, elas estão disponíveis no YouTube do Educo.
Essa de Ju vai ficar disponível 24 horas aqui no Instagram. Se você perdeu algum momento, chegou depois e quiser acompanhar do começo, vai ficar aqui no Instagram. E, posteriormente, ela também na íntegra no nosso canal do YouTube. Na próxima semana, a gente vai falar um pouquinho com Daniela Teixeira, que é mestre em consumo e a relação de consumo e infância, Legal. sobre como não cair na tentação das telas durante esse período de quarentena, como evitar as telas e que outras atividades a gente pode fazer nesse período. Então, vai ser uma live bem bacana. Espero que vocês participem, mandem suas dúvidas, como fizeram aqui com o Ju. Foi super participativo. A gente tem aquele roteirinho, né, Ju, para falar, mas as pessoas participam e isso é muito legal, porque a gente Muito vai legal. falar com vocês e tirar as dúvidas. Ju, muito obrigada. Até a Muito próxima. obrigada também. E o que precisarem, estou à disposição aí. Me adicione no Transformamento Psique, podemos conversar. Obrigada. Um beijo. Obrigada também. Obrigada, Beijo. pessoal. Tchau, tchau para vocês. Tchau. Até a próxima. Tchau.